Então, iniciando aqui, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a visão geral do sistema urinário. Quem está entrando? Então, esse sistema, né, ele tem esse papel vital no corpo humano, pois ele é responsável, né, por manter o equilíbrio interno dos fluidos e das substâncias, né, que são dissolvidas nele, como os eletrólitos. Então, eles são fundamentais para esse funcionamento celular. Então, ele realiza isso através da produção e da excreção da urina. Então, um processo que remove resíduos e excesso de substância do organismo. Então, os rins, são os órgãos, né, principais desse sistema, eles filtram o sangue para remover toxinas e compostos resultantes, né, desse metabolismo, enquanto também regula os níveis de água e sais, né, como o sódio e potássio. Então, esses processos vão ajudar a controlar a pressão arterial, o equilíbrio ácido-base e a quantidade de líquidos, né, que a pessoa tem aí no corpo. Então, essa é a definição, né, que a gente acabou de falar. Então, algumas funções aí do sistema urinário equilíbrio eletrolítico, regulação da pressão arterial e eliminação de produtos metabólicos. Então, aqui o equilíbrio eletrolítico, né? Então, você vai imaginar que uma pessoa vai consumir uma refeição rica em sódio, fast food. Então, sódio em excesso, se ele não for eliminado, ele pode causar aumento na pressão arterial. Os rins responde, né, eliminando esse excesso de sódio pela urina e vai ajudar a regular a pressão e prevenir problemas relacionados ao acúmulo de sal. Na regulação da pressão arterial, em situações, né, de desidratação, como pós-exercícios, né, em um exercício mais intenso, exposição ao calor, os rins vai reter mais água no corpo, que vai para manter, né, o volume sanguíneo e garantir essa pressão arterial. Então, eles produzem menos urina e ela é mais concentrada. Então, esse processo vai evitar a queda da pressão e proteger contra desidratação. E ainda nós temos a eliminação de produtos metabólicos. Então, durante o metabolismo, né, dessas proteínas, o corpo vai gerar ureia. Essa ureia ela é tóxica em grande quantidade, então os rins vai filtrar e excretar ela pela urina, que vai ajudar a manter o sangue livre de toxinas, que pode prejudicar, né, o funcionamento dessas células. Também a gente tem homeostase, né? Para a importância dessa homeostase, que depende, né, da regulação constante dos níveis de água, íons e pH. Então, o sistema urinário ele vai garantir que os níveis de eletrólitos, como cálcio e potássio, estejam adequados para as funções musculares e nervosas e que o pH do sangue seja mantido aí em um nível ideal para que essas enzimas e processos bioquímicos ocorram adequadamente. Então, assim, o sistema urinário vai desempenhar esse papel aí fundamental para um funcionamento saudável e eficiente do nosso organismo, né, como um todo. Então, ainda das funções, nós temos os rins, né, ele faz a parte da filtração do sangue. Então, imagina que você consome alimentos ricos em proteínas. O metabolismo dessas proteínas vai gerar ureia como um resíduo.
Então, os rins vai filtrar, né, a ureia do sangue e a eliminar pela urina. Então, vai prevenir o acúmulo dessas toxinas no corpo. Os rins também faz esse equilíbrio, né, hídrico, eletrolítico. Então, se você bebe muita água, os rins vai excretar, né, o excesso para evitar uma diluição excessiva desses eletrólitos. E por outro lado, em situações de desidratação, como eu falei anteriormente, após exercícios, né, intensos, os rins vai reter água para preservar o volume sanguíneo e manter a pressão arterial. E ainda tem, dentro dos rins, a gente tem essas produções de hormônios. Vamos nós falar de hormônios novamente. Então, em uma altitude mais elevada, onde há menos oxigênio disponível, os rins aumentam a produção de eritropoetina, que vai estimular a produção de glóbulos vermelhos, né? Para melhorar a capacidade de transporte de oxigênio desse sangue. Então, esse é o papel dos rins. Temos os ureteres, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais adiante, mas eu estou dando aqui uma simplificada para vocês. O ureter, ele vai fazer o transporte de urina e a prevenção de refluxo. Então, a cada poucos segundos, né, pequenas quantidades de urina são impulsionadas dos rins para a bexiga através dos ureteres. Então, por exemplo, após beber uma grande quantidade de água, o volume de urina aumenta, o que leva a uma maior frequência de contrações peristálticas ali nos ureteres, porque é com essas contrações que ele faz essa movimentação para chegar até na bexiga. Na prevenção do refluxo também, né? Então, você imagina assim, você se deitar ou realizar movimentos que pressionam a bexiga. Então, as válvulas, nos pontos onde os ureteres vai se conectar ali, a bexiga impede que a urina retorne aos rins, né? Que vai fazer essa proteção contra infecções. Então, como infecções urinárias, né? Que poderiam afetar os rins. Bexiga urinária, bexiga. Então, ela faz o papel de armazenamento de urina e esse controle da eliminação, né? A uretra vai fazer a excreção da urina. Então, a uretra vai agir como o canal final para a eliminação ali da urina. Então, assim, pensa que você toma um diurético. Diurético, né, aumenta a produção de urina. O volume de urina na bexiga aumenta e a uretra permite a eliminação dessa urina extra. E também ela trabalha aí na função de continência. Então, o esfíncter da uretra, ela ajuda a controlar quando urina, a fazer a parte, né, quando urinar. Então, a pessoa está ali em um ambiente onde a micção não é possível, os músculos ali do esfíncter vai se contrair para impedir a saída da urina até que o momento seja mais adequado. Ok? Ai, gente, tem gente querendo entrar e não entrou ainda? Para mim não está aparecendo. Qualquer coisa vocês chamam aí. Tá aparecendo os slides, ok? Manda um joinha aí se estiver aparecendo. Beleza. Qualquer coisa vocês chamam aí. Então, é a uretra, né? Então, vai fazer essas duas funções, excreção da urina e função de continência. E temos essas funções gerais, né? Do sistema urinário, que é a filtração, excreção, regulação do equilíbrio hidro e eletrolítico. Então, esses exemplos, né? Mostra como o sistema urinário vai adaptar suas funções para proteger o corpo e manter esse equilíbrio.
Então, assim, a gente vai ilustrar a importância do sistema, né, na homeostase geral aí do organismo. Então, na anatomia dos rins. Os rins, o que são? São órgãos em forma de feijão, localizados aí na parte. Então, eles estão localizados na parte posterior do abdômen, ao longo aí das laterais da coluna vertebral. Eles se situam um pouco abaixo da caixa torácica, com o rim direito ligeiramente mais baixo que o esquerdo, devido à posição do fígado. Então, cada rim tem cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento e mais ou menos 5 a 7 centímetros de largura. Então, ele vai pesar de 125 a 170 gramas em adultos. Então, nós temos a estrutura dos rins, né? Nós temos o córtex renal e a medula renal. O córtex renal ela é a camada mais externa do rim, que tem uma textura mais granulada e ela é responsável pela filtração inicial do sangue. Então, o córtex abriga os glomérulos, que são redes de capilares onde o sangue é filtrado. E temos a medula renal, que é uma camada mais interna, composta por estruturas, né, em formato de pirâmide, que vai ser chamada de pirâmides renais. Cada pirâmide renal drena a urina, que são produzidas, né, para pequenas cavidades. Essas pequenas cavidades são chamadas de cálices, que a conduzem até a pelve renal e até ali nos ureteres, ok? Néfrons, né? Dentro dos rins, nós temos os néfrons, que são as unidades funcionais responsáveis pela formação da urina. Cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons e cada néfron é composto por duas partes principais, o glomérulo e o túbulo renal. O glomérulo ele é localizado no córtex renal, então ele é uma rede de capilares que vai realizar a primeira etapa da filtração ali. Então, o sangue é filtrado e a água, pequenas moléculas, né? Vai passar para o tubo renal, formando o filtrado glomerular. E no túbulo renal, então, após essa filtração inicial, o filtrado passa pelo túbulo renal composto, pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, o túbulo contorcido distal, o túbulo coletor. Cada parte do túbulo tem um papel específico, ali na reabsorção da água e dos nutrientes, né? E também na eliminação de resíduos e íons em excesso. E aqui, para falar um pouquinho sobre a formação da urina. Ela ocorre em 3 partes. Então, pela filtração glomerular, pela reabsorção tubular e pela secreção tubular. Então, a filtração glomerular, o sangue vai entrar no glomérulo, onde a pressão alta força água, íons e pequenas moléculas a passarem ali para o tubo renal. Então, esse filtrado, ele vai ser ali semelhante ao plasma sanguíneo, mas sem essas proteínas. Aí já parte para a parte da reabsorção tubular. Então, no túbulo renal, a gente vai ter esses nutrientes essenciais e a maior parte da água e dos íons vão ser reabsorvidos de volta ao sangue, enquanto as substâncias residuais são mantidas ali no túbulo. E temos a secreção tubular,
que são substâncias adicionais, como íons de potássio, hidrogênio. Então, eles são secretados, né, ativamente no túbulo, que vai ajudar a regular o pH sanguíneo e essa concentração de eletrólitos. Então, a urina final, ela é composta de água, ureia e outras substâncias residuais. Então, ela é transportada dos néfrons para os túbulos coletores e, em seguida, vai para os ureteres, que é onde vai ser armazenada na bexiga até a sua excreção. Então, essa anatomia, né, mais complexa e o funcionamento dos rins, né, vai ser fundamental para essa homeostase do corpo, que vai regular o volume de líquido, composição de eletrólitos e o pH do sangue, ok? Então, aqui a gente está vendo a anatomia dos rins, capilares, arteríolas, vênulas, veia renal, artéria renal, medula renal, ureter, cápsula renal, córtex renal. Então, todas as estruturas aí do ladinho, ó, a pirâmide renal, que a gente falou. Aqui do outro lado, como que é formado os rins, né? Olha a diferença de altura, né? Então, cada rim compõe uma cápsula renal, que é essa membrana fibrosa, né? Protetora ao redor aí do órgão. Já ajuda também a manter sua forma, que também vai proteger contra traumas. Abaixo da cápsula, a gente tem o córtex e a medula renal, onde ocorre, né, a formação e o processamento da urina. Dentro da medula renal, as pirâmides renais, que são estruturas triangulares. Então, a gente tem essa estrutura triangular, né, que leva a urina até os cálices renais. Então, esses cálices formam a área central chamada pelve renal, que vai atuar como um funil para a urina, que vai conduzir ela até os ureteres e, finalmente, até a bexiga. Então, assim, um fato, né, é que embora os rins pesem cerca só de 0,5 do peso corporal, ele recebe aproximadamente 20% do fluxo sanguíneo total do corpo a cada minuto. Então, esse fluxo mais elevado, né, ele é necessário para filtrar rapidamente o sangue, pois os rins eles processam mais ou menos cerca de 180 litros de sangue por dia, então formando cerca de 1 a 2 litros de urina dia. Então, isso mostra, né, a eficiência dos rins e a sua importância dessa função filtrante aí, né? A sua fisiologia vai envolver processos mais complexos, né? Então, aí a gente vai ter filtração glomerular, então ocorre nos glomérulos, onde o sangue ele é filtrado sobre alta pressão. Então, a gente já falou, o glomérulo é uma rede de capilares por onde a água e pequenas moléculas, como glicose, ureia, sais, passa para o interior do néfron e vai formar o filtrado glomerular. Então, esse filtrado contém praticamente todos os componentes do plasma sanguíneo, exceto as proteínas e as células sanguíneas, certo? Na reabsorção tubular. Então, após a filtração, o filtrado passa pelo túbulo renal. Então, durante essa reabsorção, essas substâncias úteis, como água, glicose, aminoácidos, íons quais sódio, potássio, vai ser reabsorvida de volta ali para o sangue. Na secreção tubular, a gente tem o processo oposto da reabsorção.
São substâncias adicionais como íons de hidrogênio, potássio e certos medicamentos que são secretados ali ativamente, né, do sangue para os túbulos, que vai ajudar na eliminação de substâncias em excesso e no ajuste, né, do pH sanguíneo. Então, exemplo, após uma refeição, né, rica em potássio, banana, vamos supor um exemplo. Então, o excesso de potássio no sangue, ele é secretado nos túbulos renais e excretado na urina. Então, vai prevenir um desequilíbrio, né, eletrolítico que pode afetar ali uma função cardíaca. E temos também a regulação da pressão arterial, né? Então, os rins regula a pressão arterial através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, quando o fluxo sanguíneo nos rins ele diminui, né? As células especializadas elas liberam a renina, uma enzima, né, que vai desencadear uma série de reações para produzir a angiotensina 2. Então, esse composto causa a constrição dos vasos sanguíneos, que vai elevar a pressão arterial. Então, ela também estimula a produção de aldosterona, que é um hormônio que aumenta a reabsorção de sódio e água. Então, que vai fazer aumentar o volume sanguíneo. Então, um exemplo, durante uma hemorragia, onde o corpo perde uma quantidade significativa de sangue. Os rins liberam renina para aumentar a pressão. E a retenção de líquidos, e com essa retenção, vai ajudar a estabilizar a circulação até que o volume, né, perdido seja reposto. Gente, o slide está aparecendo para vocês? Compartilhar de novo. Foi? Beleza. Então, aqui na parte do equilíbrio eletrolítico, os rins mantêm o equilíbrio de eletrólitos, então, através de mecanismos de reabsorção e secreção. O equilíbrio de sódio, ele é crítico, né, pois ele influencia, né, a pressão arterial e o volume, né, dos líquidos corporais. Então, após consumir uma grande quantidade de sal, os níveis de sódio no sangue aumentam. Então, os rins respondem eliminando parte desse sódio na urina, então, que vai evitar uma sobrecarga de sódio, que elevaria a pressão arterial e poderia comprometer o equilíbrio osmótico aí das células, ok? Então, ainda nas funções dos rins, então ele tem essa função essencial para a saúde e para a homeostase do corpo, né, que é a excreção de resíduos metabólicos. Então, eles atuam como reguladores do equilíbrio ácido-base e do volume sanguíneo e produzem hormônios que regulam aí processos importantes, né, como a produção de glóbulos vermelhos e a pressão arterial. Então, para a excreção de resíduos metabólicos, então, eles vão, os rins, né, vai excretar produtos de resíduos do metabolismo, como ureia e creatinina, através da urina, e esses resíduos são o resultado da quebra de proteínas e de atividades celulares normais. Então, devem ser eliminados para evitar o acúmulo no sangue. Ok? Reguladores
do equilíbrio ácido-base. Então, ele vai regular o pH do sangue. Ele vai fazer isso excretando íons de hidrogênio e reabsorvendo bicarbonato, dependendo, né, da necessidade do organismo. Então, esse processo ajuda a manter o pH do sangue em torno de 7,4. Então, que é essencial, né, esse pH para o funcionamento das enzimas e para a estabilidade das células. Os rins também regulam o volume sanguíneo, então, a controlar a quantidade de água e sódio que é excretada ou reabsorvida. Esse equilíbrio vai afetar diretamente a pressão arterial e o volume de sangue que circula ali no corpo ou celular, gente. E a produção de hormônios. Quais são os hormônios importantes que os rins produzem? Eritropoetina e a renina. A eritropoetina é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, especialmente em resposta a baixos níveis de oxigênio no sangue. E a renina vai fazer parte, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ela é uma enzima que vai regular a pressão arterial e o equilíbrio de sódio. Quando a pressão arterial está baixa, os rins vai liberar renina, o que vai levar à produção de angiotensina 2, que é um vasoconstritor, e de aldosterona, que vai aumentar a reabsorção de sódio e de água. Então, após uma queda repentina aí na pressão arterial, a renina ela é liberada para ajudar a manter o aumento da pressão, né? E restaurar o fluxo sanguíneo normal. Então, a anatomia dos ureteres. Cada ureter possui de 25 a 30 centímetros de comprimento. Então, vai variar aí de pessoa para pessoa, né? Mas é basicamente isso. Ele vai se estender dos rins até a bexiga e tem um diâmetro estreito, o que vai ajudar a controlar o fluxo da urina. Então, os ureteres são compostos por várias camadas. A camada interna, que é a mucosa, então ela é formada por um tecido que vai facilitar o deslizamento da urina, sem danos ao tubo. Na camada média, que a gente fala de muscular, ela é composta por camadas de músculos lisos que realizam movimentos peristálticos. E temos a camada externa, que é a adventícia. Então, é uma camada de tecido conjuntivo que fixa os ureteres nas estruturas adjacentes. Então, a função dos ureteres, ela é exclusivamente para transportar a urina dos rins até a bexiga, e sua estrutura é essencial para evitar refluxo e garantir um fluxo unidirecional aí para essa urina, ok? Então, o transporte da urina vai ocorrer independentemente da gravidade, graças à ação muscular, né, dos ureteres. Então, mesmo assim, quando a pessoa está deitada, a urina ainda é transportada com eficiência para a bexiga. Os ureteres utilizam a peristalse, que é uma série de contrações rítmicas dos músculos lisos, que vai empurrar a urina ao longo dos tubos uretrais. Então, esse movimento ele é regulado pelo sistema nervoso autônomo, que vai ajustar a frequência das contrações de acordo com a quantidade de urina presente. Então, esse peristaltismo ele vai ser fundamental para o transporte eficaz da urina e impede que ela fica estagnada ali nos ureteres.
então que vai reduzir a eficiência da excreção e aumentaria o risco de infecções, então formando pedras, né, cálculos nos ureteres. Então, esse sistema peristáltico é uma das razões pelas quais o corpo pode transportar a urina de maneira tão eficiente e protegendo a função dos rins, que é garantir o esvaziamento da bexiga regularmente, que é, né, essencial aí para a saúde urinária geral, né? Então, aí a gente vê o ureter, que é esse caninho fininho que vem dos rins para a bexiga. Esse é o ureter. Então, o ureter, ele tem uma junção particular, que é ali ao se conectar com a bexiga. Então, chama junção ureter vesical, que funciona como uma válvula natural. Essa junção ela vai ser importante porque impede o refluxo da urina da bexiga para os rins, então ela só vai descer, ela não sobe. Então e essa condição pode ser chamada também de refluxo vesicouretral. Então, uma descoberta, né, interessante aí é que os hormônios influenciam esse peristaltismo dos ureteres, especialmente durante a gravidez. Então, a progesterona, que é um hormônio elevado durante a gestação, causa o relaxamento, né, do músculo liso, que reduz a velocidade do peristaltismo nos ureteres. Então, isso pode levar à dilatação uretral, facilitando o desenvolvimento, né, de infecções urinárias em gestantes, devido ao fluxo mais lento aí da urina. Então, além disso, os pesquisadores, né, observaram que os ureteres possuem tipo marca-passos, semelhante aos do coração. Então, pequenas áreas nos ureteres vai iniciar, né, esses movimentos peristálticos automaticamente, então que vai coordenar o fluxo da urina em direção à bexiga. Então, essas áreas vai atuar como pontos de controle que vai ajudar a fazer essa sincronização dessas contrações, mesmo sem um impulso nervoso ali constante. Então, isso bom, né, para o transporte, né, contínuo aí da urina ao longo do dia e da noite. Bexiga urinária. O que é a bexiga urinária? Então, ele é um órgão muscular elástico e oco, localizado na região pélvica, que vai armazenar a urina até que ela seja excretada. Então, sua estrutura anatômica e as características de suas paredes vai permitir que ela funcione como um reservatório temporário, né, com capacidade para acomodar aí grandes volumes de urina. Então, nós temos mucosa interna, camada muscular e a camada externa, que é a adventícia. Então, nós falamos camada interna formada por um tecido de revestimento que resiste à urina e facilita a expansão e a retração da bexiga. Camada muscular, então ela é uma camada mais espessa de músculo liso que se contrai durante a micção, expulsando a urina aí da bexiga. E a camada externa adventícia, ela envolve a bexiga, protegendo e conectando com as outras estruturas ali da região pélvica. Ela tem capacidade de, em um adulto, de aproximadamente 400 a 600 ml, mas pode variar, né, de acordo aí com a idade, com o gênero. Em bebês e crianças, tem, né, lógico, uma capacidade menor de 50 a 150 ml. Em idoso, a elasticidade da bexiga pode diminuir, então vai reduzir sua capacidade total, o que pode levar, né, a um aumento aí na frequência urinária.
E a capacidade vai poder variar levemente entre homens e mulheres, devido a diferenças anatômicas, né? A bexiga feminina, por exemplo, pode ter uma capacidade um pouco menor devido à presença do útero ali na cavidade pélvica, né? E também a bexiga tem um sistema mais complexo, né, de controle, que vai envolver nervos, músculos e esfíncteres, então, para armazenar e liberar a urina no momento certo. E também temos o reflexo de micção, que é um exemplo de como o corpo controla automaticamente o armazenamento e a excreção da urina. Em crianças pequenas, esse reflexo é involuntário, mas conforme as crianças vão crescendo, vai desenvolver esse controle, né, sobre esse reflexo, então vai permitir que o cérebro vai coordenar a contração e o relaxamento da bexiga, então para que essa criança consiga, né, fazer urina em momentos apropriados, consiga chegar até o banheiro, não faz mais ali na roupa, na fralda, né? Temos aqui a anatomia da bexiga, aí tá de rosinha. Então, ela tem uma forma semelhante a uma pera, e sua posição pode variar de acordo com a quantidade de urina que contém. Ela tem esse trígono, né, da bexiga, que é essa área triangular localizada na parte inferior da bexiga, que ela é delimitada pelas aberturas dos ureteres. O que os ureteres faz? Traz a urina dos rins, e pela abertura da uretra. Então, esse triângulo, esse trígono, ele é um local onde o tecido muscular ele é forte e se contrai para ajudar a expulsar a urina dali. E a bexiga também ela é inervada por fibras nervosas do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso simpático controla o relaxamento da bexiga, enquanto o sistema nervoso parasimpático é responsável pela contração do músculo e pela micção, ok? Deixa eu ver aqui, gente. A sua fisiologia. Então, ela garante armazenamento e excreção, né, adequado da urina. E após, a gente tem a micção, que é um ato, né, que integra tanto mecanismos involuntários quanto voluntários e permite que o corpo vai gerenciar esse processo aí dos fluidos corporais. Então, o controle involuntário, ele é um reflexo involuntário que começa quando a bexiga se enche de urina. À medida que a bexiga se enche, se distende, esses receptores de estiramento que ficam ali nas paredes da bexiga são ativados. Então, vai enviar sinal lá para o sistema nervoso central para indicar que a bexiga está cheia. Então, esse sinal é processado pelo centro ali da micção, que fica localizado na medula espinhal e na região do tronco encefálico. E quando a pessoa decide urinar, o controle voluntário entra em ação. Então, o cérebro vai enviar sinal para o músculo da bexiga e para o esfíncter, né, uretral, permitindo que a pessoa escolha o momento adequado para a micção. Então, né, a contração do músculo é acompanhada pelo relaxamento do esfíncter uretral, então vai permitir que a urina flua da bexiga para a uretra ali, ok? Nós temos também uma coordenação, né, entre o sistema nervoso e os músculos da bexiga. Então, a coordenação entre esses sistemas nervosos
e o músculo da bexiga vai envolver o sistema nervoso simpático, que durante o armazenamento da urina, o sistema nervoso simpático inibe a contração do músculo detrusor e vai contrair o esfíncter, então vai ajudar a manter a urina na bexiga. O sistema nervoso parasimpático, ele já vai promover a contração do músculo e o relaxamento do esfíncter, então ele vai permitir a excreção da urina. E a gente tem a ação dos músculos esfinctéricos, que é controlado voluntariamente, então ele permite, né, que a pessoa escolha o momento de urinar. Então, esse esfíncter se abre quando o controle voluntário é ativado, então vai permitir a saída aí da urina, ok? Anatomia da uretra. O que é a uretra? É um tubo, né, que se conecta com a bexiga urinária ao exterior do corpo, que vai desempenhar aí esse papel na excreção da urina. Suas características anatômicas e funcionais vai variar aí entre os sexos. Vai refletir diferentes partes aí da anatomia do sistema, né, urinário masculino e feminino. Então, uma uretra masculina, ela é significativamente mais longa, com a média de 18 a 20 centímetros de comprimento. Então, ela é dividida em 4 segmentos: uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa e uretra peniana. Então, além de excretar a urina, a uretra também transporta o esperma, né, durante a ejaculação, que vai servir como um ducto, né, para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutivo, né? A uretra feminina é bem mais curta, cerca de 3 a 5 centímetros de comprimento. Olha a diferença para uma do homem, que é de 18 a 20 centímetros. Então, ela vai estar situada ali entre o clitóris e a vagina. Então, abrindo ali a frente da vagina, né? A uretra feminina não vai estar envolvida nessa função reprodutiva, igual a do homem. Então, ela também tem uma parede mais fina e menos musculosa em comparação com a masculina, o que pode influenciar na susceptibilidade para a infecção do trato urinário. Então, a uretra, então, ela é responsável, né, por conduzir a urina da bexiga até o final, né, até fazer a liberação. Então, durante a micção, a gente tem esse músculo que vai se contrair, vai dar pressão na urina contra a uretra. Então, esse processo também é acompanhado pelo relaxamento dos esfíncteres uretrais. Então, nós temos esfíncter uretral interno, que é controlado involuntariamente. Então, ele relaxa quando a bexiga contrai, permitindo que a urina entre na uretra. E temos o esfíncter uretral externo, que é controlado voluntariamente e permite ao indivíduo controlar o momento ali da micção. E o fluxo urinário, né? Ele é controlado por uma combinação de fatores neurológicos e musculares. O sistema nervoso autônomo, que é o nervoso parasimpático, então ele vai facilitar a micção, igual a gente já falou. E temos também o feedback sensorial, que são receptores sensoriais na bexiga, que vai detectar, né, a distensão e vai enviar sinal ao sistema nervoso central, vai sinalizar a necessidade de micção. Então, a gente vai conseguir fazer essa movimentação. Então, aí a gente consegue visualizar a uretra também. Então, ela é uma estrutura, né, que varia não apenas entre os sexos, mas também ao longo aí da vida e também em várias condições fisiológicas. Então, uma estrutura adicional, né? A gente tem a mucosa uretral,
Então, a uretra ela é revestida por uma mucosa que contém glândulas mucosas, que vai ajudar a lubrificar o interior do canal, que vai facilitar a passagem da urina. Então, essa mucosa ela é importante para prevenir a irritação da uretra durante a micção. Temos as camadas musculares. A uretra, então, possui camadas de músculo liso e tecido conjuntivo, que são responsáveis pela motilidade do canal. O músculo liso vai ajudar a controlar a passagem da urina através de contrações, enquanto o tecido conjuntivo dá suporte estrutural. E a terminologia anatômica, né? A uretra feminina ela é frequentemente descrita como uma estrutura mais direta, enquanto a masculina ela é mais complexa, não apenas ali pelo seu tamanho, mas também pela passagem por várias estruturas anatômicas, como a próstata, igual não tem a uretra prostática. Então, a uretra ela é mais suscetível a infecções, especialmente em mulheres, devido à sua curta extensão e proximidade com a vagina e o ânus. Então, as infecções do trato urinário é uma das condições mais comuns que afeta a uretra, especialmente, né, em mulheres jovens. Uma outra curiosidade é que o tamanho e a forma da uretra pode variar consideravelmente em resposta a diferentes fatores, como gravidez, que pode causar a dilatação da uretra feminina, né? Além disso, a uretra masculina é um local onde pode ocorrer estreitamentos, chama-se estenoses, devido a traumas ou infecção, o que pode impactar a micção e causar complicações. Então, essas variações, né, tornam a uretra uma estrutura importante dentro desse sistema urinário, né? Tanto para a saúde renal, quanto para a função do corpo. Ok? Até aqui, pessoal? Ok? Joinha para mim. Então, vamos lá, vamos continuar. Termos médicos que são utilizados para indicar alterações nos diferentes sistemas corporais. Então, nós temos a nefropatia, que refere-se a qualquer doença ou disfunção dos rins. Então, pode ser causada por diversas condições, como diabetes mellitus, hipertensão ou infecção. Então, exemplos é uma nefropatia diabética, que é uma complicação comum do diabetes, resultando em danos aos néfrons e levando à insuficiência renal. A nefropatia hipertensiva, que são danos aos rins devido à pressão arterial elevada. Temos a cistite, que é a inflamação da bexiga, então frequentemente causada por infecções bacterianas, mas também pode ser resultado de irritações ou condições autoimunes. Nós temos cistite bacteriana, que são causadas por bactérias. Uma das bactérias que causa aí essa infecção, 70% dos casos é Escherichia coli. Temos a cistite intersticial, que é uma condição crônica caracterizada por dor na bexiga e urgência urinária sem infecção evidente. Temos a uretrite, que é a inflamação da uretra, que pode ser causada por infecções, irritações ou lesões. Então, a gente pode ter a uretrite gonocócica, que aí vai ser causada pela Neisseria gonorreia, e a uretrite não gonocócica, que é causada por outras bactérias, outros vírus, outros agentes irritantes, pode ser clamídia, trachomatis. Também nós temos outras, né? Aqui outros termos, é a hematúria, né? Que é a presença de sangue na urina, então pode estar associada a traumatismos. Glicosúria, que é a presença de glicose na urina. Disúria, lembra que eu falei para vocês que ia ter outros nomes para vocês decorarem?
Disúria, dor ao urinar. Bacteriúria, presença de bactérias na urina. Piúria, presença de pus na urina. Oligúria, baixa produção de urina. Poliúria, produção excessiva de urina. Enurese, a perda involuntária de urina, que é bastante comum na infância, tá, devido à falta de habilidade, né, no controle do esfíncter. Em adultos, a enurese é chamada de incontinência urinária e pode estar relacionada a disfunções, né, do assoalho pélvico e diabetes. Pessoal, agora a gente já entra na segunda parte da unidade 4. Estão cansados? Está muito corrido? Posso continuar ou eu gravo outro vídeo para vocês assistirem? O que vocês me sugerem? Vou até parar aqui essa gravação.